Estamos no mês da música e o tema escolhido para este ano foi esse aí. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele quem? Com Ele quem, Davi? Com Jesus, muito bem. Adoração tem tudo a ver com Jesus, porque Jesus é o nosso maior exemplo em tudo e também com relação à adoração. Então, nós estamos numa série e nessa série, tivemos alguns temas. E o tema de hoje será esse aí, tem tudo a ver com Ele, entrega tem tudo a ver com Ele. Nós já começamos o mês e no início do mês abrimos o mês com o tema. E o tema principal é esse daí, está baseado num versículo de Romanos capítulo 11, versículo 36. Ficou boa essa, Márcia, mas não era ela não. Mas tudo bem. Tomara que não desconfigure lá na frente. Mas então o versículo é esse aí, ó. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, tem tudo a ver com Ele. Por quê? Porque é dele, por meio dele, para Ele, é Ele quem faz, do jeito dele, e a glória será sempre dele. Então, nós começamos o mês abrindo, e a primeira mensagem foi baseada nesse texto. Tivemos aquele culto cantado, aquele sermão segmentado, quando a mensagem vai se misturando com as músicas, para formar uma mensagem tanto cantada quanto falada. E aí a primeira mensagem da série, então, teve como título o tema do mês, tem tudo a ver com Ele, baseado em Romanos 11, 36. Aí a segunda mensagem já foi sobre, vai Márcia, adoração, tem tudo a ver com Ele, baseado em Mateus 27, 46. Então nós vimos ali que Jesus na cruz do Calvário, ele exclamou uma frase. Na nossa Bíblia, está traduzido e está escrito assim: meu Deus, por que me abandonaste? Isso, no hebraico, seria Eli, Eli, lama sabachthani. E aí, se você for procurar onde essa frase está na Bíblia, você vai encontrá-la no primeiro verso do Salmo 22. O Salmo 22 começa com esse primeiro verso. Meu Deus, por que me desamparaste? Era uma angústia que Davi estava vivendo. Ele estava se sentindo abandonado. Que tem momentos na vida que a gente se sente assim um pouco abandonado, até por Deus. Será que Ele não está vendo? Será que Ele não está fazendo nada? Por que será que está acontecendo tudo isso? Por que será que nada acontece a meu favor? Será que vai ser sempre assim? A gente faz muitas perguntas, tem muitos questionamentos, e aí realmente o salmista se sentia nesse momento angustiante, de abandono, todo mundo, todos os amigos, todos os parentes, todo mundo, e ele estava, ao que nos parece ali, fugindo de Saul, naquele momento em que ele fugia de Saul, e Saul querendo matá-lo, e os soldados do exército de Saul também atrás de Davi para matá-lo, e ele então se sente abandonado, e ele compõe essa canção, esse salmo de número 22, e aí ele exclama, esse clamor da angústia, meu Deus, por que me desamparaste? Como quem diz assim, estou me sentindo abandonado nesse momento. E aí Jesus, lá na cruz, exclama essas mesmas palavras, o que nos faz concluir que Jesus, então, ele não estava falando uma frase, ele estava cantando o primeiro verso do Salmo 22. Que ele fala exatamente as mesmas palavras. Então,
é como se fosse assim, ó. Imagina a seguinte situação. Nós cantamos algumas músicas, e algumas são bem conhecidas. Então, por exemplo, um hino bem conhecido, né? E que nós cantamos, e que para nós, toda vez que aparecem essas palavras, a gente faz aquela associação com a música. Por exemplo, aquele hino, Porque Ele Vive, não é? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Não é mais ou menos assim? Então, aí imagine que daqui a alguns anos, tá bom? Alguém esteja estudando a história da igreja evangélica brasileira. Isso, Márcia, dá um trato aí, acha aquela fonte boa lá para nós? Exotic, TQ, BD, BT, para é aquela que é boa, fica bem legível. E eu configurei com ela, acho que vai ficar bem melhor para o povo acompanhar e ler. Então, imagine aí, daqui a alguns anos, como nós estamos estudando a maneira que Jesus morreu. Aí a gente abre lá nos evangelhos, bom, e ele na cruz lá, olhou para o céu e disse, meu Deus, por que me desamparaste? Para nós é uma frase, olha a frase que Jesus falou, meu Deus, por que me desamparaste? Mas para o povo da época, que conhece essas palavras, faz a associação com a música. Por exemplo, imagine que daqui a 2000 anos, alguém esteja, Jesus ainda não voltou, né? Lógico. Então daqui a 2000 anos a gente vai estar no ano de 4019. Jesus não voltou, e a igreja está aí, tal, história da igreja. Aí vamos supor que aconteceu alguma coisa muito importante para a história da igreja, aqui em Guaranhuns, e aí, lá na história da igreja, o pessoal vai estudar aquilo que aconteceu em Vila Velha, no ano de 2019, numa igreja batista, num bairro chamado Guaranhuns, e uma das pessoas que congregava aqui nessa igreja, porque no ano de 2019 surgiu uma grande perseguição contra a igreja evangélica no Brasil, e muitos cristãos foram mortos. E aí, um cristão, muito fiel, muito conhecido na época, o nome dele era Zé das Couve, e ele morreu, ele foi crucificado, porque queriam fazer com ele igual faziam com Jesus, ele não negou a Jesus, crucificaram ele, e as últimas palavras que ele falou antes de morrer foram, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você acha que um cara de 2019, da Igreja Batista em Guaranhuns, Vila Velha, ele falou essas palavras ou ele cantou essa música? Se alguém sabe que existia um hino muito cantado entre os cristãos do início do século 21, no ano de 2019, cujos versos diziam, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Isso é o trecho de uma música muito cantada. Se você está lendo no livro essa história, e um cristão morreu em Vila Velha, e suas últimas palavras foram, porque ele vive, posso crer no amanhã. Se você conhece a canção, você diz, muito provavelmente, ele não falou isso. Ele cantou essa música enquanto estava morrendo. Deu para entender? Então, da mesma forma, quando Jesus fala na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, para nós que estamos lendo o livro, parece que ele falou, mas para quem conhece a canção, conclui, ele cantou, porque isso é o trecho de uma música. É como começa o Salmo 22. Por isso que a gente pegou esse versículo, e o Fernando pregou aqui na quinta-feira passada, dizendo que adoração tem tudo a ver com ele. Por quê? Porque ele adorou a Deus, ele estava ali dando a sua vida como uma oferta
E o altar da adoração ali era a cruz do Calvário. E ele morreu, como é mês da música, ele morreu cantando: meu Deus, por que me desamparaste? É um salmo que ele morreu cantando. E se você ler o Salmo 22, um dever de casa para você, ler o Salmo 22 na perspectiva da Páscoa. Faça esse exercício depois em casa. Abra sua Bíblia no Salmo 22 e leia como se fosse o roteiro de uma peça de Páscoa. Um musical, uma peça teatral. Leia o Salmo 22 na perspectiva da Páscoa. Jesus sendo morto como o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado, e o povo zombando, e lançaram sorte sobre as suas vestes, e etc, etc, etc. Tudo o que aconteceu na paixão de Cristo, aquele momento em que Cristo entrega a sua vida na cruz do Calvário, está relatado profeticamente aí no Salmo 22, porque Davi compôs esse salmo 1000 anos antes de Cristo. Então Davi, entre aspas assim, de uma forma profética, estava já apontando para o que Cristo sofreria, e 1000 anos depois que ele compôs esse salmo, Jesus estava cantando o primeiro verso dele e estava ali se cumprindo tudo o que Davi compôs, e talvez Davi nem imaginava que 1000 anos depois o Filho de Deus viria para cumprir tudo aquilo que ele compôs de forma poética. Então, a segunda mensagem foi adoração, porque a adoração tem tudo a ver com ele. A terceira mensagem foi compromisso, tem tudo a ver com ele. Compromisso. Por quê? Nós vimos na parábola dos talentos que o Senhor da parábola estabeleceu um compromisso com os seus servos. Olha, segure aqui esse talento, tome conta aí dos meus bens, eu vou fazer uma viagem, mas eu vou voltar. Vou voltar. E dependendo da maneira como cada um cuidar do talento que eu deixei, vai receber de mim uma resposta, uma recompensa ou alguma coisa da minha parte. E aí ele volta, o que recebeu 5 produziu mais 5, o que recebeu 2 produziu mais 2, o que recebeu 1 não produziu nada, ele cavou um buraco e enterrou para guardar. E ouviu do Senhor que ele tinha cometido um erro. Ele foi infiel, ele foi chamado de servo inútil, porque ele não produziu nada com o que foi confiado a ele. E esse é o compromisso que Jesus tem com os seus discípulos. Ele nos confiou, ele investiu em nós algumas coisas, habilidades, oportunidades, e nós precisamos aproveitar e produzir com o que ele concedeu a nós, para que quando ele voltar, nós possamos então entregar a ele o fruto do trabalho de nossas mãos, para ouvir de seus lábios: servo bom e fiel, entra na presença e na alegria do seu Senhor. E hoje nós veremos a de número 4, que é a entrega. Então tá aí, tá vendo? O compromisso tá ali, a adoração tá aqui, a entrega tá aqui. E ainda teremos, até o fim do mês, a humildade, o serviço, a generosidade e a renúncia. Ainda vem muitas mensagens focadas na vida de Jesus para nos ensinar sobre a adoração. Para a gente tentar desmistificar essa ideia de que a adoração é só música. Só música. Música também é adoração, música também pode ser transformada em um ato de adoração, pode ser usada para o louvor e para a glória de Deus. Mas a adoração está muito além da música. Tanto que o maior adorador da história, ao que nos consta e pelos registros que temos, só cantou um verso de uma música, quando estava na cruz. Primeiro verso do Salmo 22. Ele não tocava nenhum instrumento, ele não era nenhum cantor famoso, não foi conhecido pelas suas músicas, mas é o maior adorador de todos, é o nosso Senhor Jesus. Então nós vamos para o texto bíblico, que foi separado para nós aprendermos nesta noite. Vamos para o primeiro, que está em Gálatas 1, de 3 a 5.
Se você quiser abrir a sua Bíblia para conferir, tudo bem, mas eu trouxe ali para a gente ler juntos. Vamos ler juntos esse versículo? Ou esses, versículos, que está em Gálatas 1, de 3 até 5. Está conseguindo enxergar aí? Então vamos ler juntos. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Graça e paz, era a maneira como Paulo estava saudando aquela igreja, juntando dois conceitos, porque os judeus costumavam saudar uns aos outros, se cumprimentar com a expressão shalom. Bom que alguns falam shalom, mas no original a ideia seria shalaim, porque é um conceito plural. Esse im no hebraico é sempre plural. Tudo que termina com in no hebraico, geralmente, nem todas as vezes, mas geralmente, na maioria das vezes, é plural. Seraf, serafim, néfil, nefilim, talmide, talmidim. Tudo que termina com esse im seria o nosso s, é o plural. Então, o hebreu fala shalaim, que é um conceito de paz. Só que paz, para o judeu, não é um sentimento, não é uma sensação, não é uma circunstância. Paz para o judeu é a junção de algumas coisas que ele está vivendo. Paz para o judeu é quando ele tem lugar para morar, cama para dormir, comida para comer e proteção para a sua vida. Quando ele tem a providência, que é o alimento sobre a mesa, o teto sobre a cabeça, o colchão abaixo, isso é a providência de Deus. Quando ele tem a proteção de Deus, ele vai, ele volta, ele sai, ele entra, e ele sente que Deus está guardando a sua entrada, a sua saída, a sua ida, a sua vinda. Ele tem então a providência, ele tem a proteção, e quando ele cultua a Deus, ele vai na sinagoga ou no templo, e no dia de sábado ele está descansando do seu trabalho, e ele vai lá para cantar louvores, para aprender a lei. Então ele sente a presença de Deus. Isso para o judeu é shalaim, é a paz, porque a paz é a junção dessas três coisas: a presença, a proteção e a providência de Deus. Eu tenho uma comida para comer, eu tenho um teto sobre a minha cabeça, eu estou adorando a Deus, eu sinto a presença dEle, Ele providencia tudo que eu preciso e me protege por onde eu ando. Isso para o judeu é viver em paz. Não é a ausência de problema, de dificuldades, de adversidades, não. É saber que tem a presença, a proteção e a providência de Deus. Portanto, como é um conceito plural, ele coloca no plural shalom. E aí a Ieru, shalom, shalaim, A pronúncia seria mais próxima de shalom do que shalom, como alguns transliteram por aí. Não é que está errado, mas é que, é questão de transliteração. Uns escolhem uma letra, outros escolhem outra. Tanto que a cidade não é Jerusalém. É Jerusalém. E lá no original é Yerushalayim, que é o lugar da paz. O lugar onde Deus concede a sua presença, a sua proteção e a sua providência. Por isso que quando os judeus se encontram, eles se cumprimentam com esse conceito. A paz. Que a paz seja com você. Receba a paz, que a presença, a proteção e a providência de Deus estejam sobre sua vida. Aí ele fala a paz, entendeu? Aí muitos adotaram como um cumprimento cristão, evangélico, a paz do Senhor, seria Shalom Adonai. Ok, tranquilo. Então, o Paulo é judeu, e as igrejas da Galácia viviam um problema de terem muitos judeus convertidos, ex-judeus,
judeus que se converteram ao cristianismo, então judeus messiânicos, criam que Jesus era o Messias, e Paulo escreve para essas igrejas, inclusive a fim de consertar alguns equívocos, chamados de judaizantes, nas igrejas da Galácia. Alguns gálatas estavam abandonando o poder suficiente do Evangelho de Cristo para voltar às velhas práticas da lei de Moisés. E aí o Paulo fala, não precisa voltar, não precisa matar bicho, não precisa ir lá no templo de Jerusalém, precisa celebrar as festas, não precisa guardar dia, não precisa parar de comer comida. Cristo é tudo em todos, está tudo resolvido em Cristo. Nós não vivemos mais, Cristo vive na gente, e pela fé em Cristo está tudo resolvido. Não precisa circuncidar, não precisa decorar os textos, fazer os rituais judaicos. Paulo vai então desmistificando essa questão. Por isso que ele faz questão de, ao cumprimentar os gálatas, ele escrever a graça, que no grego seria charis. Charis, kai, eirene, que é graça e paz. Então ele coloca a graça, que é o cumprimento clássico dos gregos. Ei, tudo bem, que a graça esteja com você, a graça, charis, é a maneira grega de se cumprimentar, e paz é a maneira judaica de se cumprimentar. Então, como na igreja da Galácia tem tanto judeu quanto grego, Paulo escreve graça e paz, como quem diz, um olá aí para os judeus e um olá para os gregos. Para quem é grego, graça. Para quem é judeu, paz. Entendeu? Diz amém. Por isso que virou essa expressão de cumprimento aí, graça e paz. Tem até igreja com esse nome, né? Porque era a maneira que Paulo saudava algumas igrejas, porque nas igrejas tinha tanto judeu quanto grego. Então, já que eu vou cumprimentar, deixa eu falar para os gregos e para os judeus. Graça e paz. Pronto, cumprimentou todo mundo. Entendeu? Às vezes eu prego nos congressos interdenominacionais, né? Que tem gente da Batista, da Assembleia, da Quadrangular, da Presbiteriana, da não sei que lá e tal. Aí quando eu não conheço, porque entre os batistas a gente costuma só graça e paz, ou paz, e já está tudo certo, né? Em alguns contextos, geralmente os mais pentecostais, tem que ser a paz do Senhor. E os quadrangulares e alguns da vertente neopentecostal, eles têm o costume de dizer, a paz seja convosco. Paz seja convosco. Então, às vezes eu vou pregar nos lugares e eu falo, bom, tem que cumprimentar todo mundo, né? Então eu digo, aos batistas, graça e paz. Aos pentecostais, a paz do Senhor. E ao restante, a paz seja convosco. Está todo mundo cumprimentado. Entendeu? Então esse é o intuito de Paulo. Por isso que ele começa assim, graça e paz a vocês da Galácia. Mas a graça e a paz não é da minha parte. Eu não tenho graça e eu não tenho paz para dar para vocês. Mas o nosso Deus, Ele tem graça e Ele tem paz para dar para vocês. Por isso eu peço a Ele que a graça dEle, que a paz dEle esteja sobre a vida de vocês. E também do nosso Senhor, Jesus Cristo. E aí ele coloca uma vírgula e dá um detalhe sobre Jesus Cristo. Logo na saudação, olha como é que o Paulo é recheado de conteúdo. Logo na saudação da carta, ele já coloca um detalhe muito importante sobre a vida de Jesus. E ele diz, o nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para desarraigar desse mundo, segundo a vontade de Deus, então a Ele seja a glória pelo século dos séculos. Aí já dá uma mensagem. Quer ver? Primeiro ponto. Por que Cristo se entregou? Por quê? Para que Cristo se entregou? Para fazer a vontade de quem? Então, o que é que a gente tem que fazer quando sabe disso? Glória. Entendeu, irmãos?
Essa é a mensagem desse. Só a saudação de Paulo aos Gálatas já traz uma mensagem para nós. Por isso que entrega tem a ver com adoração tem a ver com entrega e tem tudo a ver com ele. Por quê? Porque ele é o maior adorador de todos e o exemplo que ele nos deu de alta adoração é que ele não poupou a sua própria vida. Portanto, meus queridos, não tem como falar de adoração sem falar de entrega. Aí o cara quer ser adorador, ele quer vir aqui, quer tocar, mas se ele não está disposto a entregar a sua vida, seus pensamentos, seus atos, todos os segundos de vida que ele viver, porque nós não somos só adoradores quando começa aqui. A gente chama isso aqui de culto de forma popular. Vamos começar o culto. Porque popularmente, esse momento que nós fazemos aqui reunidos, denominamos culto, né? Para diferenciar de uma outra denominação que chama de um outro nome. E aí a gente popularmente chama de culto. Mas a gente sabe, de fato, na verdade e na real, que Jesus ensinou para a mulher samaritana, que o culto verdadeiro não tem um lugar, não tem um horário, não começa nem termina, não é nem em Jerusalém, nem em Gerizim. É em espírito e em verdade. De forma que nada adiantará a gente vir aqui quinta-feira, 7h30, vir aqui domingo, 9h da manhã, retornar no domingo, 7h da noite, levantar a mãozinha, fechar o olhinho, cantar a musiquinha, ouvir a palestrinha e ir embora, e não estar disposto a fazer para imitar o maior adorador. De que adianta, gente? A gente vem aqui, canta e ouve e depois vai e continua do mesmo jeito. E não está disposto a mudar nada. E não está disposto a abrir mão de nada. E não está disposto a entregar nada. O que é que você vai entregar para Ele? O que é que você tem entregado para que o nome dEle seja glorificado? Porque Ele a si mesmo se entregou. Portanto, é uma decisão pessoal. Jesus, homem, Filho de Deus, 100% Deus, o Filho da Trindade Divina, mas também ser humano, nascido de Maria. Esse ser unido hipostaticamente, onde a natureza divina se juntou com a natureza humana e formou uma pessoa só. Como que é possível? 100% Deus, 100% homem, juntou e virou um ser só de 100%. Como que 100 mais 100 deu 100, gente? Então Jesus teria que ser uma pessoa 200%, porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é homem, igualzinho a nós. E o que habita dentro daquele corpo, como nós, habita o Espírito que Deus nos concedeu pelo sopro de vida, ainda no ventre de nossas mães, o Espírito que habita nele é o Filho da Trindade. Essa é a única diferença. O Espírito que habita em nós é o sopro de Deus quando fomos concebidos no ventre de nossas mães. Mas o Espírito que habitava em Jesus é aquele Filho da Trindade. Por isso ele é concebido e ele tem a condição de viver sem pecar. Mas ele poderia ter escolhido pecar como homem, e o diabo o tentou, sabendo disso, já que ele é homem, então ele tem fome. Se ele tem fome, manda essas pedras virar pão. Aí ele nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se ele é homem, ele quer sentir-se famoso, ele quer ter reconhecimento. Então deixa eu levar aquele em cima do pináculo do templo, no meio de Jerusalém, onde todo mundo vai ver. Vai, pula daí, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, os anjos vão te segurar para você não morrer, e assim você vai ficar famoso em Israel, o cara que pulou do templo e os anjos seguraram ele. Não tentarás o Senhor teu Deus, você está doido? Se ele é homem, ele tem ganância, ele tem vaidade, ele quer sentir posse das coisas. Então, está vendo todos os reinos, todas as riquezas, todo mundo, eu te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Você está doido, rapaz? Só o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O diabo tentou Jesus com as 3 fragilidades humanas. Sabe quais são as 3 fragilidades humanas? Dinheiro,
poder, fama / reconhecimento, ou prazer / sexo. Alguns têm prazer em comer, em sei lá o quê. Então, com o pão, Jesus mataria sua fome, o prazer de comer um pão quando se está com fome. Mas Jesus não é tentado pelo prazer, porque o que mais lhe apraz é fazer a vontade do Pai. E aí ele é tentado pela fama ou reconhecimento. Vai, pula daí, os anjos vão te segurar. Mas ele não precisa de ter fama e reconhecimento humano, porque ele já tinha ouvido do Pai: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. O reconhecimento de quem precisava, ele já tinha, do seu Pai, lá da eternidade, dizendo: meu filho, está mandando bem aí, hein? E por último, o diabo então tentou com as riquezas, com o poder de ser dono de tudo. E ele não precisa receber o poder de riquezas, porque sendo Deus, ele é dono do ouro, da prata, e tudo que foi feito por meio dele se fez. Ele é Senhor e dono de todas as coisas. E é por isso que a gente precisa imitar a ele. Portanto, quando você pensar em adoração, lembre-se que na Bíblia não existe culto sem oferta. Não existe culto sem entregar alguma coisa. Desde os primórdios, antes da lei de Moisés, quando o Noé, quando o Abraão, quando o Isaac, Jacó, quando os patriarcas, antes de Moisés colocar na lei que tinha que trazer cordeiro, parará, aí o Moisés vai colocar de forma formal e legal, tem que trazer assim, tá. Antes disso, todos os povos primitivos, quando vão adorar a sua divindade, eles ofertam alguma coisa. Portanto, está na origem humana a consciência de que, para que a adoração se cumpra, alguma coisa tem que ser entregue. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de melodia, eu não estou falando de música, eu não estou falando de horário, eu estou falando da sua vida. O que é que você tem entregue a Deus? No seu dia a dia. Com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, a maneira como você age e reage diante das adversidades do dia a dia, é esse o processo de adoração que Ele quer receber de nós. Porque música é fácil cantar e tocar. O difícil é ser crente na hora que precisa. O difícil é se entregar como Ele fez, pela sua própria vontade. A si mesmo se entregou. Ouvi uma vez uma história de um irmão muito querido e precioso, e eu tive a grande tristeza esse ano de fazer o seu sepultamento. Há alguns anos atrás, esse irmão influenciou muito a minha vida, muitíssimo. O nome dele é Elias Teixeira. E ele me contando uma vez uma história, uma das muitas histórias que ele me contou, e edificou muito a minha vida. Ele disse que ele tinha um Fusca. E o Fusca dele, bem velhinho, bem caindo aos pedaços. Aí ele recebeu um dinheiro da empresa que ele trabalhava. Ele trabalhou muitos anos como eletricista da CEMIG, a companhia de energia do estado de Minas Gerais, nas regiões ali de Mantena e por ali afora. Diz ele que pegou um Fusca que ele tinha, recebendo o dinheiro lá da empresa, ele levou então a um lanterneiro e colocou o Fusca para fazer uma lanternagem, para catar lá os podres e tal, e dar uma massa, lixar e dar um banho de tinta, e o Fusca ficar todo bonito. Pegou os assentos, né, as poltronas do Fusca, levou num capoteiro para costurar, para ficar todo bonitinho. Aí diz ele que o tempo foi passando, e ele ia lá na oficina e perguntava para o homem: e aí, como é que está meu Fusca? E o homem falava: estão trabalhando nele, daqui a pouquinho está pronto. E foi passando o tempo: e cadê meu Fusca? Daqui a pouco está pronto. E meu Fusca? E cadê meu Fusca? Não, daqui a pouco está pronto. Aí ele foi no capoteiro, o capoteiro falou: já fiz e já levei lá na oficina, para o cara montar lá no carro. Aí ele chegava lá: e meu Fusca? E o homem: não, daqui a pouco está pronto. E ele olhava naquele monte de Brasília, variante, Kombi, né? O que tinha mais naquele tempo? Corcel, né? Belina.
E aí ele olhava e aquele monte de fusca, tudo embaçado, cinza, ele nem sabia direito qual que era o dele, e o tempo foi passando, diz ele que anos, 2, 3 anos depois, ele foi um dia lá e falou com o cara aqui, quer saber? Pode ficar com fusca para você. Aí disse que o homem falou, não, eu vou terminar, não sei o quê. Ele falou, rapaz, já tem 2 anos, 3 anos. Como é que você vai terminar a Fusca? Cadê o meu Fusca aí? Me mostra lá qual que é o meu. Aí o homem, não, porque eu não sei quem, então me dá. Então faz o seguinte, eu vou levar do jeito que está aí agora. Aí o homem correu daqui, correu dali, deu um monte de desculpa, e no final falou a verdade para ele. Olha, eu fiquei apertado aqui, como o senhor é um homem muito bom, passava só de vez em quando, eu acabei vendendo o Fusca do senhor para resolver um problema urgente que eu tive aqui, e a minha intenção era depois comprar um outro Fusca com o dinheiro e reformar e dar para o senhor, e o senhor não ia nem sentir diferença, porque o do senhor estava bem ruim mesmo, só que acabou que eu me apertei, tive outros problemas, e a verdade é que eu vendi o carro do senhor, e eu não tenho dinheiro para te dar, e nem tenho outro Fusca para te dar, e o que você pode fazer por mim? Aí eu, alguns anos atrás, ainda mais imaturo, eu fiquei esperando ele falar, aí foi na delegacia, chamou a polícia, prendeu o homem, quebrou o pau. Aí ele virou para mim e falou assim, eu dei de oferta. Aí eu falei, como assim, senhor Elias? Eu dei de oferta. Falei, oferta para quem? Um homem, um vagabundo roubou seu carro, o senhor tinha que mandar prender esse miserável. Ele, não, meu filho, tudo que o diabo queria era que eu desse um mau testemunho, mas o meu testemunho vale mais que um Fusca velho. Eu dei de oferta para Deus e falei, Senhor, recebe esse Fusca como oferta, e eu não vou dar um mau testemunho para esse homem. Diz ele que abraçou o homem e orou por ele para que a situação dele melhorasse. Isso é culto, hein? Isso é oferta. Isso é um ato de adoração. Porque você não pode adorar se você não está disposto a entregar. Segundo, vamos para um outro texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Haverão tempos oportunos, como do seu Elias. Deus vai nos dar oportunidades da gente dar um bom testemunho para poder entregar e ofertar alguma coisa de nós para as pessoas, e isso vai servir como adoração a Deus, porque é isso que Jesus fez. Olha só, em primeiro lugar, há um só Deus, portanto há um só mediador entre Deus e os homens. Tire da sua cabeça que outra pessoa, além de Jesus, vai poder interceder a Deus por você. Não pode. Não pode. Eu posso orar por você, eu posso pedir a Deus por você, mas a minha oração sempre vai terminar em nome de... Porque só é nele. Se for da vontade dele, Deus vai chegar até você. Se não for da vontade dele, não vai chegar. Eu posso morrer orando, não vai acontecer, porque toda a minha oração será em nome de Jesus, porque ele é o único que pode interceder e fazer essa mediação. Porque todos pecaram e estão separados de Deus. Como é que pode se unir com Deus agora? Só tem um que faz a ponte. Por isso eu gosto do latim, principalmente nesse conceito, o conceito de sacerdote no hebraico. Em latim é a palavra pontífice, que é aquele que faz a ponte, que liga o homem pecador a um Deus santo.
Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é a nossa ponte. Só tem um jeito, irmãos, de ir até Deus ou de Deus vir até nós, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um só. Segundo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele é o Filho de Deus, sim, mas encarnado, vivendo entre nós, há 2000 anos atrás, nascido de Maria, naquela manjedoura, fugido, aos 8 dias apresentado no templo, aos 12 esquecido no templo, aos 30 batizado pelo seu primo João, tendo um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, sendo morto, crucificado, ressuscitou ao 3º dia, algum tempo depois, tendo dado testemunho de sua ressurreição, subiu aos céus, de onde derramou o Espírito, que nos convence de que tudo isso é verdade. Esse Jesus, homem, Ele está nos mostrando que se Ele conseguiu, nós também conseguiremos. Ah, mas pastor, a carne é fraca. Não, fraca é a sua desculpa. Ah, pastor, mas é mais forte que eu. Mais forte que você, mas não é mais forte que Deus. Pare de arrumar desculpa. Pare de ficar arrumando justificativa. Ajoelhe-se, busque a Deus, viva em santidade, viva como se a sua vida fosse uma oferta, entregue a Deus todos os dias. Isso é viver em adoração, isso é adorar a Deus todos os dias, entregues, como disse Paulo, todos os dias eu me entrego como uma ovelha diante do seu tosqueador, não abro a minha boca, eu sou reputado como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, eu não abrirei a minha boca, porque nós somos ofertas vivas no altar de Deus. O povo chama isso aqui de altar, tudo bem, faz parte do vocabulário popular religioso. A pessoa vai casar, vai levar ao altar, ok, né? A gente, no dia a dia, a gente fala, porque lá no altar, não sei o que, tal, normal. Assim como a gente chama esse momento aqui de culto, mas nós não podemos perder a consciência de que culto não é isso aqui. Espiritualmente falando, culto é a nossa vida, é aquilo que fazemos em todo o tempo, em todos os lugares. Então não podemos também perder de consciência que a gente chama no popular essa área aqui de altar, mas isso aqui é só isso aqui é o púlpito, né? E isso aqui é uma plataforma que fizeram um pouco mais alto para você enxergar melhor daí. Altar é lugar de matar bicho, gente. Toda vez que a Bíblia fala, e fizeram um altar, pegaram umas pedras, ou um barro, ou uma madeira, alguma coisa, juntaram, entendeu? Aí fica mais ou menos dessa altura, pega um bicho, bota ali, e bota fogo, porque a adoração primitiva lá do Antigo Testamento, a ideia deles é, eu preciso entregar algo para a divindade. Por que eles botavam fogo? Porque o fogo produz fumaça, a divindade está sempre em cima, não é? A gente tem esse costume até hoje, tem tudo a ver com Ele, mas quem diz que Jesus está aqui em cima, no norte, né? O planeta está no universo, onde é que é cima, onde é que é baixo, onde é que é a eternidade? É em cima, o inferno é embaixo? Eternidade e inferno não são lugares geográficos não, gente, não é, entendeu? Nós estamos aqui na América do Sul, então quem está na América do Norte está mais perto de Deus, porque estão mais para o norte. Deu para entender? É coisa da nossa cabeça infantil que nós temos. Nós somos diante de Deus, da grandeza, soberania e majestade. Nós somos todos criancinhas, sabe nada. Então, esse nosso jeito infantil de falar as coisas. Por isso que a gente chama isso aqui de altar. Mas espiritualmente falando, por isso que eu gosto de frisar, né? De não chamar esse momento de culto, chamar de reunião, de celebração, de momento, de comunhão, porque culto é o que eu faço na minha vida. E eu procuro também não me referir a isso aqui de altar, por quê? Porque não é somente aqui que eu entrego a minha vida para Deus. Agora eu estou sendo aqui uma oferta, permitindo que Ele, através de mim, fale para edificar, alimentar, exortar, admoestar e restaurar a sua igreja. Mas não é só aqui que eu sou oferta.
oferta, porque ao descer daqui, eu vou para minha casa e lá eu preciso continuar em culto. E depois eu vou dormir, eu preciso dormir em culto. E depois eu vou acordar e eu preciso acordar em culto. E deu para entender, irmãos? Portanto, nós precisamos educar a nossa mente. E talvez até para nos ajudar a mudar o nosso vocabulário. Parar de chamar esse momento de culto e passar a se referir a culto para a nossa vida. Parar de chamar esse lugar de altar e passar a pensar em todos os lugares. Porque o Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz que o nosso culto é racional. A gente tem que entender o que está fazendo para entregar a Deus. E ele diz que nós somos ofertas vivas no altar de Deus. Oferta viva. Por que é que Paulo, em Romanos capítulo 12, nos chama de ofertas vivas, cultos vivos? Porque no Antigo Testamento a oferta era morta. Fazia-se o altar, mata o bicho e bota lá, até que consiga botar fogo. Por quê? Se você pegar um cordeiro, imagina aí, botou lá umas pedras, ou o altar que era de bronze, né? Lá no tabernáculo, que era aquela coisa de bronze, bonitona e tal. Aí vem, imagina, você pega um cordeiro lá, pega um pombo, pega um bezerrinho e fala, ó, minha oferta aqui, ó. Aí o sacerdote pega o bichinho vivo e fala assim, ah, beleza, vamos botar ele aqui para a gente dar de oferta. Aí bota o bicho lá vivo. Botou o bicho vivo lá em cima. Aí vai e pega lá o fósforo, né? E o bichinho está lá deitadinho. Né? Porque ele sabe que ele é uma oferta a Deus. Ai, seria um pecado, uma blasfêmia ele pular, né? Então ele fica lá quietinho. Aí o cara vai e bota fogo nele. Tuf! E ele vai pegando fogo e ele fica lá pegando fogo quietinho. Porque ele é obediente, submisso. É assim, gente? Se você pegar um bicho, botar em cima do negócio e tocar fogo no bicho, ele sai correndo e pula. Assim também é com a gente. Por isso que Paulo fala, nós somos ofertas vivas. Qual a diferença da oferta viva para a morta? A morta não consegue pular do altar, mas nós somos vivos. Então na nossa vida, todo momento que a gente sabe o que tem que fazer e não faz, você pulou do altar. Eu preciso obedecer, desobedeci, pulou do altar. Eu não posso reagir dessa forma, reagi, pulei do altar. Eu preciso pedir perdão, não pedi, pulei do altar. Eu preciso liberar o perdão, não liberei, pulei do altar. Você fica pulando do altar o dia inteiro. Todas as vezes que você não imita Jesus, é como se você, fazendo uso da vida que recebeu, você é oferta viva. Aí você, ai, está queimando muito, pula do altar. Porque, fala a verdade, ou é só comigo? Que tem situações que para imitar Jesus o negócio é quente, é estreito, é apertado e dói no nosso ego, dói no nosso orgulho, dói na nossa vaidade. E se a gente pudesse, a gente não falava aquilo. Se a gente pudesse, a gente não faria aquilo. A gente só faz porque ama Jesus e aquilo dói e dá vontade de sumir e não fazer o que é certo. Porque o mais fácil é fazer o errado. É ou não é? Então, queridos, Jesus Cristo, homem. O que é que Paulo está dizendo para o Timóteo, para mim e para você? Não tem desculpa para dizer, eu sou ser humano, todo mundo erra. Não, para com isso. Jesus não errou. Mas Jesus é Deus, mas ele é homem também, 100% homem. Se ele conseguiu, nós conseguiremos. Se ele obedeceu, nós obedeceremos. Se ele foi santo, nós seremos santificados, olhando para Cristo como nosso alvo, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Se ele mandou, nós vamos obedecer. Se ele fez, nós vamos imitar, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Próximo. Então para que a gente tem que viver dessa forma? Para dar testemunho em tempos oportunos. Porque as circunstâncias vão aparecer diante de nós. Porque a gente vai ter oportunidades, não é isso que a gente ouviu domingo? Deus nos deu algumas habilidades e Ele também nos dá oportunidades. E a gente precisa usar isso para produzir, porque Ele vai voltar e vai fechar a conta. Então, hoje, você teve várias oportunidades de dar testemunho de que você é um adorador. Amanhã terá outras oportunidades. E depois de amanhã.
todos os dias terão tempos oportunos para você testemunhar e provar pela sua vida que você é um adorador. Ainda que você não toque nenhum instrumento, ainda que você não sabe a letra e a melodia de nenhuma canção, Deus nos dará tempos oportunos para deixar evidente que nós somos adoradores. Porque Ele não chamou cantores, Ele não chamou músicos, Ele chamou adoradores. Está chegando um tempo, disse Jesus à mulher samaritana em João capítulo 4. Na verdade, já chegou, em que o meu Pai procura guitarristas, em que o meu Pai procura bateristas, meu Pai procura cantores, meu Pai procura coristas, meu Pai procura dirigentes de culto, meu Pai procura pregadores. O que é que meu Pai procura? Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está procurando. E a minha expectativa e a minha esperança é que nessa noite Ele possa ter nos achado reunidos aqui como verdadeiros adoradores. Para encerrar, vamos lá? Queria que você lesse comigo esse trecho das Escrituras que é de plena exaltação daquele que é o nosso modelo de adoração. Filipenses 2, de 5 a 11, você consegue ler? Vai junto comigo se você conseguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia, que Ele te abençoe, tem tudo a ver com Ele.